Imagina você acordar numa manhã qualquer, pegar o celular, abrir o aplicativo do seu banco e descobrir que o seu dinheiro simplesmente não existe mais. Não foi clonagem. Não foi golpe de Pix. Foi o próprio dono do banco, o cara que sorria nas capas de revista, que apertava a mão de ministros do Supremo, que jantava com senadores. Esse cara pegou o seu dinheiro, o dinheiro de milhares de brasileiros, e construiu um castelo de cartas. E quando o castelo desabou, sabe o que ele pretende dizer para a justiça? Eu não roubei ninguém, eu apenas administrei mal. Se isso não te revolta, fica comigo até o final desse vídeo, porque o que você vai ouvir agora é maior do que a Lava Jato, maior do que o Mensalão, e pela primeira vez na história do Brasil, envolve os três poderes da República. Antes de mergulharmos nos detalhes, quero te pedir um favor. Se você valoriza a segurança do seu dinheiro e quer se proteger de criminosos, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nenhum alerta, pois a cada novo golpe que surge, trazemos a informação para você se defender. Deixa eu te contar uma coisa que pouca gente sabe. Em Belo Horizonte, existe um bairro chamado Belvedere. É um dos metros quadrados mais caros de Minas Gerais. Prédios com fachada de vidro espelhado, portarias que parecem lobbies de hotel 5 estrelas, garagens com carros que custam mais do que a casa de muita gente que está assistindo esse vídeo agora. Foi nesse cenário que Daniel Vorcaro cresceu. Filho de uma família de banqueiros, ele não precisava provar nada para ninguém, mas queria mais, sempre mais. O Banco Master, que ele herdou e reformulou, virou nos últimos anos uma máquina de captação de recursos. CDBs com taxas generosas. Retorno acima da média, investidores correndo para depositar ali suas economias, seus fundos de previdência, suas reservas de emergência. Era bom demais. E quando uma coisa é boa demais no mundo financeiro, a gente deveria saber que tem algo errado por baixo. Mas a gente não sabia. Ou melhor, não queria saber. Porque o sorriso do Daniel era convincente, porque os números pareciam bater, porque o Banco Central não dizia nada. E porque, como você vai descobrir ao longo desse vídeo, tinha gente muito poderosa, garantindo que ninguém olhasse com cuidado demais para dentro daquele banco. Para entender o que aconteceu com o Banco Master, você precisa entender como funciona a mecânica de um banco que opera na borda. Não na ilegalidade óbvia, não num esquema de pirâmide com nome escrito na testa. Não. O Master operava naquela zona cinzenta onde a sofisticação financeira se confunde com a fraude. E é exatamente aí que mora o perigo. O banco captava dinheiro de investidores, oferecendo CDBs com rentabilidade alta. Dinheiro de gente comum, de aposentados, de pequenos empresários, de funcionários públicos que juntaram a vida inteira para ter uma reserva. Esse dinheiro entrava no banco e, em teoria, deveria ser aplicado de forma segura, responsável, com lastro. Mas não era isso que acontecia. Os recursos eram canalizados para operações de altíssimo risco, para empréstimos para empresas conectadas ao próprio grupo, para movimentações que, segundo a Polícia Federal, tinham cheiro de lavagem de dinheiro e favorecimento pessoal. Era como se o Daniel Vorcaro tivesse transformado o banco num cofrinho pessoal. Só que o cofrinho era abastecido com o suor de milhares de brasileiros. E aqui vem o detalhe que congela a espinha. Isso não acontecia no escuro. Não era uma operação clandestina de fundo de quintal. Isso acontecia debaixo do nariz do sistema regulatório brasileiro. E a pergunta que a Polícia Federal agora tenta responder é simples e devastadora ao mesmo tempo. Por que ninguém parou isso antes? Quem sabia? Quem se beneficiou do silêncio? A resposta a essas perguntas é o que transforma o caso do Banco Master de um escândalo financeiro num terremoto institucional.
Porque as mensagens que a PF encontrou no celular de Vorcaro não apontam só para um banqueiro ganancioso. Elas apontam para cima, muito mais para cima do que qualquer um de nós gostaria de imaginar. Quando a Polícia Federal apreendeu o celular de Daniel Vorcaro, o que eles encontraram ali dentro não era apenas a prova de uma fraude bancária, era o mapa de um sistema. Um sistema que conectava o mercado financeiro ao coração do poder judiciário brasileiro. Entre as mensagens mais perturbadoras, uma se destaca. E eu preciso que você preste muita atenção agora, porque essa mensagem pode ser a peça que muda a história da nossa República. Pouco antes de ser preso, Daniel Vorcaro mandou uma mensagem para o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A mensagem dizia algo como: "Tô aqui na correria, você conseguiu bloquear? Bloquear o quê? Bloquear quem? Bloquear uma investigação? Uma decisão judicial? Uma reportagem? Ninguém sabe." Porque a resposta do ministro veio numa mensagem de visualização única, daquelas que somem depois de lidas. O tipo de mensagem que uma pessoa usa quando não quer deixar rastro. Vorcaro voltou a escrever: "Alguma novidade?" E aí conseguiu. E mais uma vez, a resposta veio em mensagem de visualização única. 2 vezes. 2 respostas que desapareceram no ar como se nunca tivessem existido. Agora para e pensa comigo. Um banqueiro sob investigação, prestes a ser preso, manda mensagem para um ministro do Supremo Tribunal Federal pedindo para bloquear alguma coisa. E o ministro responde com mensagens que se autodestroem. Isso não é conversa de quem está falando sobre o tempo, sobre futebol ou sobre o almoço de domingo. Isso é conversa de quem está tentando esconder alguma coisa. E o conteúdo dessas mensagens, o conteúdo que se apagou, pode ser a prova que falta para confirmar o que muitos brasileiros já suspeitam: que o sistema judiciário mais poderoso do país pode ter sido usado como ferramenta particular de um banqueiro. E para acessar esse conteúdo, seria preciso fazer algo que nunca foi feito no Brasil: pedir a quebra de sigilo de um ministro do Supremo Tribunal Federal no exercício do cargo. Pegar o celular de Alexandre de Moraes, vasculhar as conversas. Exigir transparência de quem, durante anos, exigiu transparência dos outros. A ironia é quase insuportável. Mas quem pode fazer isso? Quem tem poder para investigar quem está no topo? É isso que torna esse caso tão assustador. Porque quando o guardião da lei é o suspeito, quem guarda o guardião? Agora, aqui é onde o caso vira um jogo de xadrez. Porque Daniel Vorcaro não é um amador. Ele é um homem que passou a vida inteira cercado por advogados, consultores, estrategistas. E a defesa dele já começou a montar o tabuleiro. A primeira jogada já foi feita. A defesa de Vorcaro quer alegar que houve vazamento indevido de mensagens, que os conteúdos foram tirados de contexto, que houve manipulação. Essa não é uma defesa inocente, é uma defesa calculada. Porque se a defesa conseguir provar que houve irregularidade na forma como as provas foram obtidas, tudo, absolutamente tudo, pode ser anulado. Não importa se Vorcaro corrompeu meio governo. Não importa se as mensagens mostram favorecimento. Se a prova for considerada ilícita, o castelo de cartas se reconstrói e o banqueiro sai pela porta da frente. Isso já aconteceu antes no Brasil. A Lava Jato, com todas as suas revelações, com todos os bilhões que expôs, foi em grande parte anulada por vícios processuais. É a mesma cartilha, é o mesmo jogo. Mas tem uma segunda jogada ainda mais cínica, e é essa que dá nome a esse vídeo. A defesa vai tentar transformar fraude em erro. Vai tentar dizer que Daniel Vorcaro não cometeu gestão fraudulenta, e sim gestão temerária. Em outras palavras, ele não foi um criminoso, foi apenas um empresário ruim. Ele não roubou, ele só administrou mal. Sente a diferença? É sutil, mas é gigantesca. Porque gestão temerária tem uma pena muito menor do que gestão fraudulenta.
É a diferença entre alguns anos numa cela e uma pena branda, talvez cumprida em regime aberto, com tornozeleira, tomando café da manhã na varanda do apartamento no Belvedere. Agora pensa nas pessoas que colocaram suas economias no Banco Master, nos aposentados que investiram ali achando que era seguro, nos pequenos empresários que colocaram o capital de giro, nessas pessoas que hoje estão com o estômago embrulhado, sem saber se vão recuperar um centavo. Imagina como elas se sentem ao ouvir que o homem responsável por tudo isso vai olhar para o juiz e dizer: "Eu não fiz nada de errado, eu só errei." Tem uma frase que eu ouvi de um jurista que acompanha o caso e que ficou martelando na minha cabeça desde então. Ele disse: "O Estado de Direito existe para punir inclusive os poderosos que cometem crime. E talvez hoje no Brasil não exista ninguém mais poderoso do que um ministro do Supremo. Se o Estado de Direito falhar agora, falha para todo mundo." Se Vorcaro sair dessa com a narrativa de mau administrador, a mensagem que fica para qualquer criminoso de colarinho branco é simples: roube o suficiente, corrompa as pessoas certas e, quando for pego, diga que foi um erro. Eu sei que comparações assim são perigosas, mas eu preciso fazer essa comparação porque ela é necessária. O mensalão envolveu o executivo e o legislativo. A Lava Jato envolveu o executivo e o legislativo. Nas duas maiores operações contra a corrupção da história recente do Brasil, o judiciário estava do outro lado. Era o poder que julgava, que punia, que prendia. O judiciário era o herói da história, ou pelo menos era o que a gente acreditava. Agora, pela primeira vez, o judiciário está na mira, não como juiz, como réu, não como quem julga, mas como quem possivelmente participou do esquema. Ministros do Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país, a última instância, o último recurso, o lugar onde a Constituição deveria ser sagrada. Esse lugar agora é suspeito. Não é só Alexandre de Moraes. As investigações apontam que Dias Toffoli também pode ter conexões com o caso. E a cada dia que passa, novas ramificações aparecem: legislativo, executivo, judiciário. Os três poderes da República, aqueles que a gente aprende na escola que existem para se fiscalizar mutuamente, parecem ter se unido numa coisa só: um balcão de negócios onde quem tem dinheiro compra decisões, compra proteção, compra silêncio. O jurista que participou da análise desse caso disse algo que me arrepiou. Isso pode ser o maior escândalo jurídico e político da história do Brasil. Não um dos maiores, o maior. Porque pela primeira vez, os três poderes estão comprometidos. Pela primeira vez, não existe um poder limpo para julgar os outros dois. Pela primeira vez, a gente olha para o sistema e não encontra nenhum lugar seguro. E o Daniel Vorcaro? Nesse exato momento, ele está numa cela individual de 9 metros quadrados, num período de adaptação que dura 20 dias, sem visita de família, sem contato com o mundo externo. Apenas ele, as paredes e os próprios pensamentos. A única pessoa que pode visitá-lo é o advogado. E pode ter certeza, esses advogados estão trabalhando dia e noite, construindo a narrativa que pode salvar Vorcaro de passar décadas atrás das grades. Depois desses 20 dias, ele vai para o convívio geral. Vai ter acesso ao pátio, ao banho de sol. Vai conviver com outros presos. Um homem que jantava com ministros do Supremo vai dividir espaço com a população carcerária comum. Essa imagem, por si só, já é uma virada histórica, mas ela só vai significar alguma coisa se a justiça for até o fim. Agora, a pergunta que todo brasileiro deveria estar se fazendo: e agora, o que acontece? Primeiro, o Procurador-Geral da República precisa agir. É dele a responsabilidade de pedir a abertura de inquérito contra ministros do Supremo. Sem essa iniciativa, nada avança. É a chave que abre a porta, e essa chave está nas mãos de uma pessoa só. Segundo,
O plenário do Supremo, os outros ministros que não estão envolvidos, precisaria autorizar a investigação contra seus próprios colegas. Precisa autorizar busca e apreensão, quebra de sigilo bancário, eventualmente até prisão. Ministros julgando ministros. É um cenário que nunca aconteceu na história do Brasil. Nunca. E ninguém sabe ao certo como isso funcionaria na prática, porque não existe precedente. Terceiro, o Congresso Nacional precisa considerar seriamente a criação de uma CPI ou CPMI para investigar o caso do Banco Master. Não uma CPI de fachada, não uma comissão para inglês ver. Uma investigação real, com poder de convocação, com exposição pública, com o peso político que esse caso exige. Porque se o caso ficar restrito ao debate jurídico-técnico, ele morre no silêncio das salas de audiência. A CPI traz o caso para o debate público, mantém a pressão, mantém os holofotes acesos. E quando os holofotes estão acesos, fica mais difícil fazer as coisas sumirem, como mensagens de visualização única. E por último, e talvez mais importante do que tudo, nós, a população, precisamos prestar atenção, precisamos cobrar, precisamos lembrar, porque se a história nos ensinou alguma coisa, é que no Brasil a memória é curta e a impunidade é longa. E se a gente virar a página rápido demais, o Daniel Vorcaro vai ser mais um nome que a gente esqueceu, mais um escândalo que virou nota de rodapé, mais uma fraude que ninguém pagou. Eu quero terminar esse vídeo com uma reflexão que talvez incomode. A gente vive num país onde um pai de família que rouba um pacote de arroz pode ser preso em flagrante e ficar meses esperando julgamento. Mas um banqueiro que pode ter desviado bilhões, corrompido ministros do Supremo e destruído a vida financeira de milhares de pessoas, esse banqueiro vai olhar para o juiz e dizer: eu não roubei, eu apenas administrei mal. Se a justiça aceitar essa narrativa, não é o Daniel Vorcaro que vence, é a impunidade que vence. É a mensagem de que no Brasil o crime compensa desde que você tenha dinheiro suficiente para pagar os advogados certos e os ministros certos. Mas se a justiça for até o fim, se pela primeira vez na história um ministro do Supremo for investigado de verdade, se o Congresso fizer seu papel, se a Polícia Federal não for intimidada, então talvez, só talvez, esse seja o momento de virada que o Brasil precisa. O momento em que a gente mostra que ninguém está acima da lei. Nem banqueiro, nem ministro, ninguém. Esse caso ainda está acontecendo, ele não acabou. E eu preciso que você fique de olho, porque nos próximos meses muita coisa vai mudar, para melhor ou para pior, e depende de todos nós não deixar essa história morrer. Se esse vídeo te fez sentir alguma coisa, raiva, indignação, medo, esperança, então ele cumpriu seu papel. Compartilha com alguém que precisa saber disso. Manda para o grupo da família, para o amigo que acha que política não me afeta. Porque esse caso afeta todo mundo. Afeta o seu dinheiro, a sua aposentadoria, a sua confiança no país onde você vive. Se inscreve no Alerta Financeiro Brasil. Ativa o sininho, porque esse caso vai ter muitos desdobramentos. E eu vou estar aqui, contando cada capítulo, sem filtro, sem medo, sem patrocínio de banco nenhum. Nos vemos no próximo vídeo. E lembra, o maior risco financeiro que você corre não é investir errado. É acreditar que quem cuida do seu dinheiro está do seu lado.